Eu sou Laís Ramires, sou atriz e produtora da Companhia Arte Móvel de Teatro há 13 anos. Nós estamos localizados no interior do estado de São Paulo e hoje eu tenho o prazer e o orgulho de estar no nosso próprio espaço. Esse que foi um sonho e que foi uma luta de muito tempo. Como toda atriz, eu não queria passar todo o meu tempo apenas na sala de trabalho. Eu também queria que os nossos espetáculos fossem adiante e pudessem ser apresentados cada vez mais e cada vez mais longe. Foi assim que a produção surgiu na minha vida, dessa necessidade de levar as nossas obras a público. Para pensarmos em produção cultural e gestão de grupos, a primeira questão é identificarmos quem nós somos, quais são os desejos individuais de cada integrante do coletivo e qual é o desejo macro do coletivo, o que nos une, o que faz a gente querer fazer teatro juntos e qual é o teatro que nós queremos fazer. É fundamental que a gente descubra quem nós somos, qual a nossa identidade e o que queremos fazer em todos os sentidos. Só assim a gente pode traçar uma estratégia e pensar na produção como um todo. Um elemento importante que nos ajuda a descobrir quem nós somos enquanto coletivo é entender quais são as nossas referências artísticas, olhar para grupos e coletivos que nos inspirem, que trabalham com técnicas, com linguagens das quais nós gostamos, nos identificamos e gostaríamos de trabalhar. Então, a gente olha para uma gama de coletivos existentes no nosso país ou fora dele e também no nosso entorno. Às vezes, um grupo próximo na nossa própria cidade faz um trabalho que nós gostaríamos de fazer. Então, ele é também uma inspiração para a gente. E aí a gente identifica e descobre quem a gente é e os passos que a gente gostaria de dar. Para podermos falar de uma maneira um pouco mais universal e abrangente, vamos pensar aqui num coletivo que está dando os seus primeiros passos. Vamos imaginar que ele já identificou quais são as suas referências artísticas, a linguagem da qual ele se aproxima e o que ele deseja. Então, agora é hora de agir, de traçar estratégias. Primeiro, ele precisa se mostrar para o mundo, começar então a criar as suas redes de comunicação, entender quais são os pontos, as possibilidades que ele tem dentro do seu território. O primeiro passo é analisar todo o contexto da sua cidade, dos coletivos do seu município ou não, se de repente este grupo é o único dentro daquele município, como é que ele pode agir. Para realizar essa primeira grande ação do coletivo, vamos supor que seja então a primeira apresentação pública deles, o importante é que eles olhem para o seu interior, para que identifique dentro do coletivo, em cada integrante, quais as facilidades e quais as dificuldades de cada um no âmbito da produção. Então, vale pensar quem é aquele que tem mais facilidade com documentação,
que vai ver a pauta do teatro, que vai identificar quais as necessidades financeiras desse grupo para esse primeiro espetáculo, e também quem é que vai angariar fundos, quem vai pensar nas redes, na divulgação desse trabalho e como fazer a comunicação com as pessoas. Nesse ponto, vale pensar na relação com a comunidade. É sempre muito importante para que os coletivos estejam em rede e sejam um foco dentro das suas comunidades. A produção é responsável por fazer com que o projeto artístico do grupo ganhe o mundo. Essa é uma função extremamente importante, que é o que faz com que muitos coletivos, muitas vezes, nasçam e morram ou não passem do primeiro espetáculo. Por quê? Porque eles não puderam, não tiveram essas condições de pensar na produção do coletivo. Então agora a gente vai pensar um pouquinho em funções que são necessárias, pensando que este grupo então conseguiu realizar a primeira apresentação do seu espetáculo. O grupo apresentou o seu espetáculo. Então, agora ele precisa pensar em algumas ações de como colocar essa obra em circulação. Então ele vai pensar sobre toda a produção que ele precisa fazer. E aí a gente pensa em várias óticas, como alguém precisa ser responsável por produzir os conteúdos do espetáculo. Isso a gente está pensando em proposta de encenação, em sinopse, release, ficha técnica, justificativa, todos os conteúdos que uma obra precisa ter para ser apresentada em diversos contextos. E aí ele vai pensar se essa obra é uma obra que dialoga com o público infantil que está nas escolas, ou é uma obra adulta que necessita de um teatro e que tem uma classificação específica. Então, depois que ele tem esses contextos, ele vai pensando para onde ele pode ir. O que nós não podemos esquecer é da documentação de todas as ações do coletivo. Para que esse grupo tenha realizado a sua apresentação, ele provavelmente necessitou enviar um release para a imprensa. É algo muito importante porque é o que vai construir o clipping e o portfólio do grupo. Então nunca deixem de registrar as ações. Nós vamos sempre mandar para a imprensa da nossa cidade, seja ela virtual ou impressa. É bastante importante construir uma relação com esses veículos de comunicação. Além de pensar na imprensa que a gente comunicou no momento de apresentar o espetáculo, é importante lembrar que a gente precisa fazer os registros oficiais da nossa obra. Então, já na primeira apresentação, precisamos pensar em ter fotos em boa qualidade e também um vídeo do espetáculo na íntegra, porque esse material é fundamental para que a gente possa enviar o nosso espetáculo adiante. Então a gente vai reunir todo esse material, o vídeo do espetáculo, as fotos, os textos que foram produzidos por aquele integrante que tem mais habilidade ali com as palavras e que fez todo esse material, o release, a sinopse, a ficha técnica, a proposta de encenação, e vai pensar agora para onde pode ser enviado esse material. Nós temos uma gama de festivais e aí a gente já identificou quem é esse coletivo, em que ponto da trajetória ele está e que tipo de festivais ele está apto a participar. Agora que esse grupo já tem o material do seu espetáculo reunido, é hora de fazer um panorama dos possíveis circuitos que ele pode fazer. Primeiro, ele vai pensar em para onde ele quer ir e o porquê, com que público que a sua obra se comunica. Então ele pode pensar em fazer um circuito por cidades vizinhas, alugando teatros e trabalhando através de bilheteria, ou então ele pode pensar em pleitear uma circulação financiada pelo Estado através dos editais, ou ainda pensar em festivais. Existe uma gama de festivais competitivos, outros não competitivos, e o grupo, identificando ali qual é o seu lugar, qual a possibilidade que ele tem, ele escolhe para quais festivais é possível que ele se encaixe nesse momento. Ele pode também fazer contato com secretarias de educação, pensar em modos de fazer a venda direta do seu espetáculo, ou ainda pensar numa vaquinha online. O importante é saber para onde o grupo quer ir e
qual é a função do espetáculo que ele produziu. Acredito que a grande lição que temos sempre que pensar é que a produção cultural não está desvinculada do projeto artístico da companhia. Eles sempre caminham juntos, porque sem a produção, o artístico acaba não conseguindo ganhar espaço. Então, é importante que os integrantes do coletivo se apropriem dessas ações da produção cultural para que possam cada vez mais cumprir os seus objetivos artísticos. Não caminha sem o outro. Agora eu vou compartilhar um pouco sobre a trajetória da companhia Arte Móvel, como um exemplo em tantos que existem, porque não existe certo ou errado, melhor ou pior. Existem escolhas, e essas são as escolhas que foram feitas por estes artistas desta companhia. Depois de 12 anos de atuação, foi conquistado esse espaço. Depois de passar muito tempo ensaiando em espaços públicos, à mercê dos horários disponíveis e das condições disponíveis, a companhia consegue, então, hoje, estar num espaço onde ela pode gerir, pode receber oficinas, fazer parceria com outros grupos, ministrar cursos, sediar festivais. Esse era um grande sonho e que não foi simples de ser realizado. No caso desta companhia em específico, sempre houve um desejo de aprimoramento artístico, uma busca incessante. E graças à união do trabalho artístico com a produção, foi possível a realização de grandes desejos. Recentemente, os gestores da companhia puderam viver um intercâmbio na Dinamarca junto ao Odin Teatro, um dos grupos referência da companhia Arte Móvel. O trabalho de produção foi muito importante para traçar essa trajetória e conseguir essa conquista. Um dos grandes desafios da produção cultural é sempre fazer com que o espetáculo encontre o espectador, com que as transformações aconteçam, as trocas aconteçam. E no caso da companhia Arte Móvel não foi diferente e não é diferente. Todos os dias devemos buscar maneiras de levar a nossa obra a público. Já foram inúmeras circulações, tanto independentes quanto circulações através de leis de incentivo, e cabe a cada grupo identificar quais as possibilidades de circuito que lhe cabem. O que são as conquistas de um grupo de teatro? Troféus? Menções honrosas? Não. A conquista de um grupo de teatro é fazer com que a sua obra cumpra o seu papel com o seu público. E esse é o desejo de todo artista, de levar o seu espetáculo adiante, de comunicar suas angústias, comunicar aquilo que ele julga importante para o mundo. E para isso, nós precisamos o quê? Buscar maneiras de circulação. Então, todo o nosso território vai se enchendo de arte quando a gente tem uma produção ativa, quando nós temos pessoas que pensam em como chegar até as nossas comunidades. Das pequenas produções às grandes produções, dos pequenos circuitos às grandes viagens. O importante é seguir fazendo, sem nunca desistir. Fazer teatro de grupo é, sobretudo, escolher estar em grupo. É escolhermos para quem darmos as mãos e juntos criarmos as possibilidades de sonhar. E a produção
nada mais é do que a ação consciente da realização de sonhos.